Mais um episódio do Impulsionadores de Riqueza, Wealth Buster. Eu hoje muito feliz, recebendo aqui personalidades de investimentos através do consórcio, convidados especiais. Estou aqui em primeira mão com o Marcos Paulo, meu sócio. Obrigado, Nestor. Prazer recebê-lo aqui, viu, Marquinhos? A honra é toda nossa. Maravilha. Eu estou também aqui com o meu amigo, pessoal, parceiro também, Tiago Fazenaro, do Rio de Janeiro, de Campos. Obrigado pelo convite, Nestor. É um prazer estar aqui, uma satisfação. Está sendo ótimo, que eu já quero voltar, já estou pensando na próxima. Seja sempre bem-vindo, meu Obrigado, amigo. E, claro, a estrela de 3 dias que esteve conosco aqui. E para a gente, poxa, nós somos assim com a mente mais aberta, né? Wesley Drelves. Drelves, é isso mesmo? É difícil o sobrenome, é Wesley Dreves. Dreves, mas ele já foi chamado de várias coisas, né? Wesley Dreves, Wesley Drills, Wesley várias coisas. Mas geralmente, Nestor, poxa, as pessoas me olham pela beleza e falam, poxa, esse cara é muito parecido com o Brad Pitt, cara. Como é que pode isso, né? Mas, assim, uma satisfação tremenda estar aqui, né? A gente sendo acolhido muito por esse povo hospitaleiro. Muito feliz e grato, né, por poder contribuir de alguma forma, né, na vida das pessoas. É o nosso propósito, faz parte daquilo que a gente quer fazer todos os dias, né, do nosso core business. Então, muito obrigado aí pelo convite e a gente está muito feliz de poder agregar. A honra é toda nossa, Brad. Wesley. Falou Brad Pitt e ficou na cabeça. Emocionou. Mas pra gente é uma honra, cara. Foi um aprendizado muito grande, uma imersão que nós tivemos ontem, né? E eu tenho certeza que os nossos convidados saíram com a mente totalmente aberta e diferente para grandes negócios. Mas eu gostaria mesmo de saber da história de cada um, né? O Marcos, que é meu sócio, já tem 5 anos, a gente tá junto nessa caminhada, né, Marquinhos? Conta um pouquinho aí da sua história, como que você entrou no consórcio, de onde, qual ramo que você veio. Conta um pouquinho aí dessa história para que a gente possa saber um pouco do Marcos Paulo. Nestor, minha história é um pouquinho ousada aí, na questão que eu falo que eu sou filho do consórcio. Meu pai nos criou, eu e meus 2 irmãos, tudo trabalhando em consórcio. Então, todo dia que ele chegava em casa, às 6 da tarde, comemorando resultados, era uma vibração para toda a família. E isso eu sempre fiquei nessa vontade de estar presente nas equipes, mas meu pai sempre veio de um regime CLT. E ele sempre falava, filho, eu não posso te levar, porque se você se destacar, vão falar que o mérito não é seu, é porque Cristóvão está indicando vendas. E nisso eu cresci com isso na cabeça. Meu pai passou uma dificuldade financeira, uma época, e quando eu passei na faculdade de administração na PUC, eu falei com ele que eu não ia fazer faculdade, que eu iria ir para o mercado no varejo. E pedi emprego na loja de sapatos do Geraldinho, da Amazonas Esporte. Eu tenho muita gratidão. Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá, ele virou para mim e falou assim, você que sempre andou de tênis caros, vender sapato? Falei, me dá um voto de confiança. E eu estava em Curitiba um dia com um amigo e eu recebi o convite que eu começaria na segunda-feira. E a palestra era do Ricardo Melo, que foi psicólogo da Copa do Mundo de 2002 com o Filipão. E a primeira palestra, o cara já cheguei com gás. E com isso eu fiquei 10 meses na empresa, bati todas as metas. Enquanto o vendedor vendia 30 mil de sapatos, eu vendi 60. E daí eu chamei atenção e fui para o Ponto Frio, vender eletrodoméstico. E com isso eu me destaquei entre os melhores vendedores do Ponto Frio durante 4 anos. Trabalhei no Ponto Frio até 2004 a 2008. E fiquei entre os 15 melhores do Brasil de vendas de eletrodoméstico. E minha vontade sempre foi de empreender. Meu sonho era empreender. Então, em todos os lugares que eu cheguei, eu queria empreender. E eu lembro que a venda brilhava nos meus olhos. Quando eu falava de venda, eu era apaixonado com a venda. E as pessoas muitas vezes não entendiam. Aquele menino, que o pai era gestor de uma empresa, estava sendo vendedor. E por que esse menino não está estudando? Porque eu queria ser alguém na vida através de vendas.
E hoje, a gente vê como foi legal o passado. A escolha deu certo. Então, assim, quando eu falo da minha história, eu falo que foi uma história de superação. Que muitas vezes foi desacreditado. O Marquinhos não quer estudar, tal. Mas eu sabia que se eu encaixasse em um ramo e dedicasse com muito esforço, daria frutos. E do Ponto Frio, meu sogro tinha uma padaria no Alto da Afonso Pena, o noivo da filha dele. Eu fiz uma proposta para ele que... Eu lembro que eu fiz uma média, eu tinha comprado meu apartamento, já estava com meu apartamento, já estava com meu carro através de consórcio, que eu sempre fui consumidor do produto consórcio. Meu primeiro carro foi um Palio. Tudo através do consórcio. Tudo através do consórcio. Eu já tinha comprado a minha carta de consórcio com 17 anos. Com 18 anos eu já tinha meu carro, através de consórcio. E com isso eu já era um vendedor diferenciado, né? Vendendo sapato, já tinha meu carro. Fui para o Ponto Frio, já tinha meu carro zero. Do Palio passei para um carro zero. Então, eu sempre me destaquei muito porque eu planejava antes. Meu pai me incentivava a planejar. E eu tinha uma política de juntar muito dinheiro. Gostava de juntar. Tudo que eu ganhava, eu gastava 30% e juntava 70%, morando na casa dos meus pais. E quando eu chamei meu sogro para uma conversa, falei, preciso de R$2.000 para me sobreviver com sua filha. Eu ganhava 10 na época. Todo mundo achou que eu era louco. Mas eu tinha um objetivo. Eu queria crescer a padaria do meu sogro. E com isso eu entrei para o ramo da panificação, me destaquei formando grandes marcas. E chegamos a ter 140 funcionários. E em 2020, meu pai se desligou da empresa que ele trabalhava antes. Aí eis a questão. CLT a vida inteira. Com 67 anos, 69 anos de idade. Meu pai, na hora que eu me vi, meu pai chateado, deprimido, porque chegava na casa da minha mãe e meu pai chorava, igual uma criança, porque foi desligado. E eu falei, não, pai, vamos acreditar. Aí meu pai tinha recebido o convite de uma administradora, várias administradoras, né, procuraram meu pai. Meu pai definiu por uma. Eu falei, pai, é PJ todo mundo independente, pode confiar que eu estou com você. Na parte de comercial eu vou estar junto com você. E nisso eu comecei a conciliar panificadora e consórcio, e vendendo. E nisso o Nestor, que fala que o Nestor está com a gente desde o princípio, né? O Nestor ajudando meu pai em toda a parte administrativa. O Nestor tinha trabalhado com meu pai em outra administradora. E eu falei, pai, você precisa de um administrativo bom, que vai te ajudar em vendas, e vamos trazendo, Nestor, segura a onda aí que eu vou para a rua vender. Eu não vou cuidar da parte administrativas. E dormia que hora, Marquinhos? Dormia muito pouco. Acordava 4 horas da manhã. Padaria começa cedo, né? Acordava 4 horas, o padeiro faltava, tinha que fazer pão de vez em quando. Mas nessa época eu já não precisava mais, né? Porque eu já tinha estrutura. Mas era muito esforço, muito esforço. E eu vendo a necessidade, eu fiz um compromisso, e o Nestor é testemunha disso, presente. Falei, pai, eu não vou te desonrar. O que você ganhar na outra administradora, você vai continuar ganhando. E eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai. Tudo que eu vendia e recebia de comissão, eu dividia, e o Nestor que pagava. Então, o Nestor é testemunha viva disso, que eu honrei meu pai durante 8 meses que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Falei, pai, quanto eu estiver vendendo, metade da minha comissão é sua, e a outra metade é para manter seu padrão de vida. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai até janeiro de 2021, quando ele partiu. E antes dele partir, ele pediu para mim, cuida da minha empresa e cuida de sua mãe. E isso virou uma mentalidade. Eu esqueci, nunca mais eu entrei dentro de uma padaria minha como dono. Fui vendendo elas aos poucos, foi difícil. Mas me dediquei 100%, entrei no mundo do consórcio como gestor. E graças a Deus, hoje estamos aqui, né? Colhendo esse fruto, recebendo o Wesley, que é uma referência aí no mercado. E nos tornando gestores. Uma equipe de potencial, trazendo parceiros novos, pessoas com mentalidade diferente. E estamos aí, só no crescimento. Mas não para de vender, né, Marquinhos? Mas não para de vender. Mas esse é um desafio, agora eu tenho que ser gestor. E isso é a conversa minha e do Wesley, né? Porque isso muitas vezes eu tenho que estruturar muito o vendedor, e agora eu tenho que aprender a ser mais gestor. Trazer as pessoas e administrar isso de uma maneira mais leve. Que as coisas precisam acontecer sem aquela força que eu tinha na padaria. Que hoje ainda tem acontecido muita força, muita transpiração para as coisas acontecerem. Mas com essa nova mentalidade,
com esses treinamentos, com essa vinda do Wesley, me abriu a mente para um outro cenário de empresariado. De onde a gente pode chegar. E ele também tem uma história muito legal, assim, que me deu esse gás novo. Me identifiquei muito também. Eu sei o que ele passou na vendinha do chip. Eu vi os promotores vendendo dentro das lojas do Ponto Frio. Nós vamos até conversar sobre isso. E não é nem te cortando, não, Marquinhos, porque até afirmando e confirmando o que você disse aí, porque eu tive a honra e o prazer de trabalhar com seu pai. E em termos de gestão de pessoas, eu desconheço. Então, assim, e você pelo lado comercial, né, com esses 5 anos que a gente está junto aí, eu tenho certeza que você também contribuiu e ainda vai contribuir muito para a nossa equipe. Né? Para a gente é uma honra. Pra gente, nós somos praticamente quase irmãos, né? Pela lealdade, fidelidade. E eu tinha o seu pai como um pai também para mim. Fez muita coisa por mim e a nossa lealdade, a nossa amizade era muito grande. E a gente vai continuar levando o nome da CBC, que é o Cristóvão Brasil Consórcio, enquanto nós estivermos juntos, enquanto nós estivermos nesse ramo, nós vamos elevar o nome da CBC ao topo. E isso para a gente sempre é uma honra. E essa história é muito inspiradora e muito bonita, assim, é emocionante, né? Ouvir essa história e, né, esse ponto do pai falar, cara, cuida da minha empresa, né? E cuida da sua mãe. Isso é muito forte, assim, né? A gente fala muito que a gente trabalha por uma mudança radical, né, Wesley? Sair de um ramo e para ir para o outro. E assim, ó, no final do dia mesmo, a gente tá aqui trabalhando, a gente tá fazendo de tudo pela nossa família, né? Pelas pessoas que estão nos esperando em casa. Eu falo isso muito porque eu vivo isso muito forte, né? E ouvir essa história, assim, é muito forte, né? Porque reforça muito do nosso propósito dentro do trabalho que a gente executa todos os dias, né? Muito legal, muito bonita a história, né? Obrigado. Essa história aí lá no encontro que a gente teve, né? De performance, foi uma choradeira, tá? Quando ele falou, ele se emocionou e você olhava os marmanjos tudo chorando, porque realmente estava bem latente, né, Marquinhos? E contagia, né? Porque é isso. O que a gente tem de prioridade em nossa vida, né? Você falando aí, né, Tiago? Volta até o filme aqui da vida, porque o desafio era o seguinte, cara, meu pai era do consórcio. 45 anos. 45 anos. E os filhos? Será que os filhos vão conseguir dar sequência? E isso é o que todo empresariado tem medo, né? Da sucessão. Da sucessão. E quando já tem 5 anos consecutivos que a gente tem performance número 1, né? Número 1 de agentes credenciadores com boa venda, de parceiros com boa adimplência. Isso aí. Então, assim, a gente tem se destacado na administradores que a gente trabalha com muito trabalho, com muita lealdade. Isso é o princípio. E sempre com muita verdade. Transparência. A minha vida é baseada na verdade. Eu creio na verdade, a verdade traz luz para os meus negócios. Então, a verdade é libertador. É uma palavra que eu falo, a verdade liberta. Então, para o nosso negócio, você ontem falou que o produto consórcio é um produto social. Então, eu creio muito nessa parte. A gente ajuda as pessoas, a gente realiza sonhos. Eu fico frustrado quando eu vejo que a pessoa se frustrou com o consórcio, porque não é isso o objetivo. O objetivo é bem nítido, é te entregar um produto com planejamento, com transparência e você sinceridade, né? Afinal de contas, o nome é Consórcio Sincero. Consórcio Sincero. Então, e você vê as pessoas conseguindo, sem ultrapassar ninguém. Não é um produto que você fala assim, eu não estou vendendo um produto ilícito. A gente trabalha na legalidade, então isso é muito bom. Bacana. Eu sou suspeito, né? Porque eu acompanho isso aí há 5 anos, então o que eu aprendi de consórcio eu devo ao pai dele. Foi para mim um pai. Legal. Então, nosso saudoso mestre Cristóvão Alves de Souza Filho, fundador da CBC, que é agente master ainda durante séculos. Tiago Fazenado. Esse aí. Diretamente de Campos, Rio de Janeiro. O privilégio está aqui, meu irmão. A honra é toda nossa, meu amigo. Rapaz, que beleza. Fala um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Bacana. Não é tão emocionante como a do Marquinho, mas assim, a gente está no departamento de vendas, vamos dizer assim. Eu comecei em 2004 na venda de caminhões Volkswagen.
não sabia nada, eu trabalhava na parte técnica. Para você ter ideia, eu saí da escola técnica e fui trabalhar numa empresa chamada Itautec, consertava caixa eletrônico. Daquele banco, né? Do O Itaú. Banco Itaú é o braço tecnológico, né? Então a gente fazia manutenção das agências, de tudo que tinha dentro da agência. E aí teve uma reformulação, eu saí e entrei para venda numa plaquinha da faculdade. Eu estava na faculdade, assim, tá contratando na Volkswagen Caminhões. Aí fui para lá para trabalhar com venda. Gostei, fiquei lá um tempo. Depois a gente acabou evoluindo para supervisão. Passei por um banco também, a parte de financiamento. E aí veio o consórcio. A gente trabalhava na Volkswagen com uma parceria com uma administradora. E aí teve uma reformulação também nessa administradora, quando apareceu o convite para trabalhar com consórcio. E eu confesso que no começo foi difícil, porque quando você está do lado de cá, trabalha com banco, né? Com financiamento. A gente tinha um produto chamado Finame, que era com uma taxa muito baixa, tinha uns requisitos do governo. Existe Finame ainda? Tem, existe. E a gente tinha muita expertise nesse produto. Trabalhava no Unibanco, né? O Unibanco depois fundiu com o Itaú. E para eu mudar a chave para o consórcio, eu acho que é muita dificuldade que as pessoas têm, né, do consórcio, de como as pessoas colocam o consórcio. Acha que é um subproduto que hoje está mudando, graças a Deus, né? Mas aí, com o tempo, a gente foi aprimorando, entendendo o produto, como o Marquinhos falou, com muita sinceridade, com muito escrúpulo, vamos dizer assim, porque o mercado... Transparência, né? Porque o mercado tem... Qualquer ramo, qualquer segmento tem bons profissionais e tem maus profissionais. E muitas vezes a pessoa estava com aquela imagem negativa do produto. E aí fomos para Campos, lá no meio do mato, lá Você é de Campos mesmo? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Piracicaba. Ah, é, cara? Meu pai conheceu minha mãe em Campos, levou para lá e ele faleceu também. E aí minha mãe voltou. E já acostumou a falar um X. Eu fui para lá pequena, né? Sofri muito bullying. Eu falava porta, mais ou menos como o Wesley fala aqui, né? Porta, tia. Mas aí a gente vai acostumando e aí estamos aí nessa bravata do consórcio. Estou muito satisfeito. Está proporcionando boas amizades, né? Maravilha, cara. Bom conforto para minha família. E é só o começo, né, Marquinhos? É só o começo. A gente está se aprimorando aqui para a gente ir cada vez mais longe e levar oportunidade para as pessoas incrementarem patrimônio. E o Thiago, Nestor, Wesley? O Thiago sempre foi uma referência para mim, tá? Que legal. O Thiago sempre foi um cara que, desde o primeiro dia que eu vi ele lá em Cuiabá, eu falei assim, esse cara é bom. Esse cara eu tenho que me aproximar. Uma vibe boa, né, que ele Esse tem. cara né, tem uma inteligência muito grande. Então, cara, você está no caminho certo. Obrigado, Marquinhos. Eu vejo que você tem tudo, mesmo potencial. Mesmo sendo no interior, que muitas vezes a gente fica, eu tô no interior, tal. Aí a gente tem um Wesley aqui que também está em Chapecó. É cidade menor, não é interior, capital. né? Então, assim, interior. então, a gente tem que ser referência aonde que Deus nos plantou. Eu vejo amém. isso. Amém. E a empresa Fazenaro vai ser referência no Rio de Janeiro. É isso aí, Marquinhos. Beleza? Eu acho, o programa chama-se Impulsionadores de Riqueza. Então, eu tô com 3 fenômenos aqui que entendem de riqueza. Não é verdade? Wesley, vulgo Brad Pitt. As pessoas se confundem do muito. Chapecó. Brad Pitt Chapecó. Brad Pitt. Wesley, fala um pouquinho, cara, da sua trajetória. Claro, poxa. Isso pra gente é uma honra conhecer um cara que em tão pouco tempo Sim. revolucionou aí o mercado financeiro através do consórcio. Que Conta legal pra gente isso, né? aí, eu quero saber, pô. Tamo junto. Então, eu comecei assim na vida comercial muito cedo. Meu pai tinha uma papelaria lá em São Miguel do Oeste, que é mais interior ainda de Santa Catarina, é na divisa com a Argentina. E a gente... Los Hermanos? a gente já foi buscar muito vinho na Argentina lá. E eu vendia lá a bala e o chiclete, sabe? O chocolatinho que tinha lá, o acadêmico que chegava lá na papelaria, porque a papelaria era na frente da universidade. Ele chegava lá para fazer o xerox, comprar um caderno, um material, alguma coisa. E eu era o cara que fazia a venda da bala, do chiclete, do chocolate para a turma, o biluzitos, o salgadinho. E às vezes eu mais consumia do que vendia,
Mas ali eu aprendi a me comunicar com as pessoas, né? A ter um trato legal, né? A ter postura também, porque a gente estava falando com acadêmicos, né? Com pessoas que estavam se profissionalizando. E, enfim, sempre tive essa pegada comercial, né? Quando eu era muito novo, minha mãe faleceu num acidente de carro, né? Quando eu tinha 4 anos, assim, mudou muito a estrutura da nossa família. A minha mãe estava grávida de 8 meses, né? A gente perdeu o meu irmão também nesse acidente. E aí ficou o meu pai depois casou de novo, aí tinha os negócios, né? Tinha a papelaria dele. E você tem outros irmãos? Aí nesse novo casamento eu tenho mais um irmão e uma irmã. Mais novos? Né? Mais novos, A minha irmã tem 24 e o meu irmão tem 12. E aí, os negócios foram fluindo, foram acontecendo, mas eu nunca me enxergava dentro daquele negócio do meu pai para sempre, assim, né? Eu via que poderia fazer coisas diferentes. Não sei se melhores ou piores, mas coisas diferentes. Não queria ficar ali. E eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, tentei ser jogador de futebol e não deu Brad certo. Pitt, ator para jogador de futebol. Jogador de futebol, Que isso, Nasceu cara. pra brilhar, tá vendo? Nasceu pra brilhar. Mas não deu certo, tentei. E um dado momento, quando eu percebi que esse caminho de tentar ser jogador não ia dar certo, eu falei, eu preciso estudar, eu preciso me profissionalizar, eu preciso entender coisas diferentes de mercado para poder estar preparado para entrar dentro do mercado de trabalho. Então, eu me dediquei muito na universidade, eu sou formado em administração, publiquei artigos científicos em revistas e tudo mais. Consegui, assim, ser referência na época na universidade. Para me manter, eu fazia esse negócio das pesquisas e aí tinha um negócio de bolsas personalizadas. Na época, na minha época de faculdade, era muito legal, assim, que as pessoas gostavam de ter uma bolsa escrito o nome do curso e embaixo o nomezinho dela. Tipo aquelas bolsas de hippie, alguma coisa assim, parecida? Uma bolsinha assim acadêmica. Uma bolsa acadêmica, né? Mas que era eles feita colocavam... artesanalmente? Não, era uma bolsa preta, assim, acadêmica, para a pessoa ir para a faculdade com uma mochila, uma bolsa personalizada com o nome do curso e o nomezinho dela. Hoje isso não é mais muito tradicional, na época era. E aí tinha uma empresa que me fornecia isso e eu ia no intervalo das aulas, batia na porta dos outros cursos, pedia para falar com a líder da turma e falava, líder da turma é o seguinte, ó, eu tenho essas bolsas aqui, funciona assim, custa X reais, se você vender 40 bolsas para a tua turma, eu dou para você a tua. E aí eu vendia, só que eu não tinha carro para me movimentar, então as bolsas chegavam na rodoviária, eu colocava um saco de 40 bolsas nas costas, subia um morro lá que eu morava em Joaçaba. Comprava de fora, E aí vinha aquela bolsa personalizada, já com o nome que a gente fazia, e eu entregava pra galerinha lá. Então, sempre fui, assim, disruptivo no comercial. Porque o comercial tem que ser disruptivo. Ele não pode ser aquele introspectivo, que tudo é difícil. Não. É difícil para quem não faz. Para quem faz, as coisas se transformam fáceis. Aí, consegui me manter ali e tal. Quando eu estava mais para a reta final da universidade, eu voltei para minha cidade. E aí, meu pai vendeu a papelaria dele e eu entrei numa empresa que vendia chip e recarga de celular. Então, tinha padaria, supermercado, esses lugares que vendem recarga e chip. Eu era o vendedor que levava o chip lá, vendia o chip e a recarga. Era um trabalho legal, 10, muito bom. Só que nem existe isso mais hoje. Tem ainda. Ainda tem, mas diminuiu bastante, assim, porque hoje o pessoal não faz muita recarga mais, né? Eles trabalham mais com plano de celular, mas ainda tem. E aí eu fazia distribuição de chip e recarga lá no DDD 49, numa região que era bem na fronteira com a Argentina. Tinha uma região ali de umas 10 cidades que eu atendia, visitava aí uns 250 pontos de venda. E tinha que fazer expansão desses pontos. Então, eu tinha que ir em novas empresas para expandir. Enfim, consegui muito bem ali. Eu me destaquei. Eu peguei uma região assim que era um pouco mais difícil, porque a predominância era de outra operadora. Eu vim com uma operadora que não tinha tanta predominância. Consegui ter um bom resultado e aí eu fui sendo promovido na empresa. De vendedor, eu me tornei supervisor. Eu já cuidava de 8 pessoas e um tempo depois eu me tornei coordenador. E aí eu me tornei gerente da empresa que cuidava de 50 pessoas. Eu tinha ali meus 24 anos, mais ou menos, e eu cuidava de 50 pessoas. Eu era gerente dessa turma. E aí tinha que responder para a operadora, tinha que responder para a diretoria da empresa. Foi um tempo bem desafiador, mas que eu aprendi a vender na prática, no PAP, na rua, sola de sapato. Aprendi a fazer gestão e aprendi a fazer grandes negociações, porque eu conversava com gente
muito grande dentro das operadoras e tudo mais. Então, foi uma escola. Eu falo sempre que quem trabalha com telefonia trabalha com qualquer coisa. Chegou um tempo, a gente acabou... as operadoras mudaram um pouco a estratégia e aí a nossa empresa acabou saindo do DDD49 e eu fiquei sem emprego. Eu precisei demitir 50 pessoas e o último demitido fui eu. E aí... Você se demitiu. Isso. E aí eu precisei mandar meu currículo, né, para o mercado e tal. E eu mandei meu currículo para uma administradora. Nem sabia que era administrador de consórcio na época, porque eu disparei currículo para tudo que é lado na internet. Aí os caras me chamaram para apresentação da vaga, falaram que era consórcio. Eu não fazia ideia o que era consórcio, nem como começava, nem como terminava. Isso em 2019. Agora você sabe, né? Só o churrasco, né? Agora churrasco entre amigos. E aí... Ficou gravado, viu? E aí a administradora tinha várias pessoas concorrendo à vaga e tal, e foi um processo seletivo bem difícil. E como eu recrutava pessoas como gerente, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para passar no processo seletivo. Passei no processo seletivo, fui contratado e me dei muito bem. Eu assumi uma região que vendia 70 milhões e a gente dobrou para 140 milhões. Eu atendia corretores de seguros que vendiam seguro. Então eu tinha que convencer esses corretores de seguros que vender consórcio era bom, treinar esses caras, ir nas primeiras vendas com eles para mostrar na prática como vendia e depois acompanhar esse cara no dia a dia para que ele pudesse ter resultado. Então eu aprendi todas as fases do consórcio, tudo aquilo que precisava. E aí eu criei algumas metodologias dentro da administradora que fizeram com que a gente tivesse bom resultado. E eu comecei a olhar e falar assim, poxa, mas eu estou fazendo isso aqui para administradora, eu poderia fazer para mim. E aí eu vi que eu, sem querer, tinha criado um método de ensino para vender consórcio que estava dando resultado. E eu pensei, bom, e se eu sair e abrir isso para o mercado para todas as administradoras? E é o ECC. Saí da administradora, a gente criou o ECC junto com o Dani, meu sócio na época. Fenomenal. Nós vamos trazer ele aqui Vamos também. trazer ele, E aí a gente criou o ECC e, de repente, a gente conheceu mais um cidadão lá que ele tinha uma empresa de consórcio lá em Uruguaiana, que eu brinco que é depois de Tóquio, porque é longe pra caramba, lá no fim do mundo. Nunca ouvi falar. Uruguaiana é muito longe, mas é uma cidade muito bonita, riquíssima. E esse nosso sócio, que é o Bruno, ele tinha uma boa produção de venda de consórcio lá. O Dani, meu sócio no ECC, tinha uma empresa de consórcio e também estava se dando bem. E eu tinha todo o know-how de gestão de equipe, liderança e tudo mais, treinamentos. A gente decidiu unir todos os negócios. E aí a gente criou um grande grupo que se chama Grupo Arco, que tem 3 grandes empresas. A empresa nossa de venda de consórcio, que hoje tem mais de 1 bilhão sob gestão em vendas de consórcio. Nós criamos o ECC, que hoje nós temos aí mais de 3 mil alunos no Brasil todo, Que vendedores legal. de consórcio. E nós temos uma empresa de sistemas para empresas de consórcio. E aí, recentemente, nós fazendo esse trabalho, conseguindo expandir, né? Nós temos aí 3 bases fixas no sul do Brasil e mais de 100 parceiros no Brasil todo, né? Que acabam vendendo junto conosco. A gente começou a entrar dentro dos escritórios de investimento da XP para Que legal, falar cara. de consórcio, para treinar, para impulsionar e assim por diante. E uma dessas empresas um dia resolveu comprar a nossa empresa. E aí, recentemente, saiu na Valor Econômico a notícia que a Nipur Finance, né, que é uma empresa da XP, acabou comprando o nosso grupo. E hoje nós fazemos parte de um grande grupo, né, de uma empresa gigante que tem mais de 7 bilhões sob custódia em investimentos. Também faz parte agora também do Grupo Arco, né? O Grupo Arco faz parte da Nipur. E a gente faz parte de um grande grupo, se tornando assim um ecossistema muito forte para venda de consórcios no Brasil todo. Então, resumidamente, assim é a nossa história aí no mercado. Bacana. Que legal, cara. É por isso que a gente tem que andar sempre com os melhores. E o Wesley é referência. Tem quanto tempo de consórcio, Wesley? 2019 é 6 anos, né? 6 anos. É. Em tão pouco tempo construiu aí uma história massa demais no consórcio. Então eu te acompanho aí praticamente Desde esses todo 5, esse 6 tempo, anos, né? esse tempo todo. Sim. E um dia eu virei pro Marcos e falei assim, Marquinhos, eu vou trazer o Wesley. E eu achei, o Nestor tá ficando doido, o Nestor tá sonhando. E ele tá assim, pô, você tá ficando doido? Eu falei, eu vou trazer esse menino. E uma vez ele tava numa live... E que eu acho que é legal, Nestor, assim, você falando assim, só bem recordo. Quando você fala e lança a palavra pro universo,
Isso. Você tem que trabalhar em cima disso. É, isso aí. Você foi determinado quando você colocou o Wesley como seu referencial no consórcio. Muitas vezes você pode ser até desacreditado, que foi o meu caso. Muitas vezes eu não procurei. Então, assim, você foi estrategista e conseguiu trazer o homem aqui. E Legal. com isso, o que você trouxe? Muito benefício para dentro do nosso grupo. Que nasceu ontem o Grupo Impacto, né? É muito legal, né? Nasceu o Grupo Impacto ontem, que vai aí compor a CBC durante séculos a séculos. E a gente vai falar um pouco mais nos próximos episódios sobre isso daí mesmo, porque nós vamos ter que ter uma aula com essa, né? Tamo junto. E assim, eu acompanhei, Marquinhos, e eu falei com ele, eu vou trazer. Uma vez ele estava numa live, e era no YouTube. Acho que era no canal do YouTube, sim, se eu não me engano. E ele abriu uma caixa de perguntas. Quem entrar agora, chamar aqui, eu vou entrar ao vivo e responder as perguntas e tal. E eu acompanhando. Eu chamei e ele atendeu. Eles atenderam. Tava ele e o Daniel. O Daniel é fantástico, cara. Nós vamos trazer ele aqui. E o Daniel, e conversando e tal, eu falei assim, ô Wesley, eu não vou te fazer pergunta nenhuma, porque eu já tenho bastante tempo de consórcio. Mas, cara, eu só quero te falar que eu sou seu fã. E que o trabalho que você vem fazendo é fantástico. E um dia eu vou trazer você para treinar minha equipe. Que jeitão de bar, eu vou, que não sei o quê. Então eu falei, mas você vai vir. Não vou te falar o dia, porque eu ainda tenho que me estruturar, mas que eu vou te trazer, eu vou te trazer. E batemos um pouquinho de papo, né? Eu não sei se ele vai lembrar, é muita gente. Mas eu foquei nisso, cara. E todas as reuniões nossas, dias de segunda-feira no escritório que a gente faz, né, Marcos? Sim. Eu sempre falando do Wesley. Falei, gente, segue esse menino aqui. Inclusive, quem estiver assistindo aí, acessa aí @consórcio sincero. Não é isso mesmo? Isso aí, @consórcio sincero. Consórcio sincero, segue lá, porque o cara é fantástico, o conteúdo dele é excepcional. Eu não conheço ninguém no mercado que tem o conteúdo que esse cara tem. Obrigado. Tá? É sinceridade, é verdade, tudo que ele fala tem fundamento, e eu tenho certeza que se vocês procurarem por ele, até mesmo no ESCC, vocês vão ter uma surpresa muito grande. Aqueles que querem transformar em vendedores de consórcio, faça lá uma mentoria com o Wesley, que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, Wesley, o que acontece? E falando nisso, a minha já tá fechada com ele. Aí, ó. A minha também. Aí, a viu? minha também tá Ué, fechada. mas aí quem é de fora também pode? Como é que é isso? Claro, com certeza. Com certeza. Sejam bem-vindos. Ou é sejam bairrista o negócio? Sejam bem-vindos. E então, o que acontece, cara? A gente, quando quer uma coisa, a gente tem que focar nela, e igual o Marquinhos falou. Quando a gente emana uma palavra para o universo, aquilo conspira para que a gente possa realizar aquilo, né? E, cara, para mim foi um sonho trazer ele, porque ele sabe que eu já falei isso para ele E várias foi uma vezes. avalanche de informação ontem, cara. Você Assim, participou, você sabe. Eu vou te falar porque é muito prático, é muito mão na massa, não é nada mirabolante, né? Porque O cara não deixou nem eu dormir. Nem dormi, eu fiquei pensando a noite eu toda. também sofro E vou de te falar. insônia e as informações parece que é a noite que começa a Exatamente. concatenar. E vou te falar, até agora eu estou recebendo mensagem aqui de agradecimento pelo evento de ontem. Então você mudou a história do consórcio de Minas Gerais com esse evento. E você falou no vídeo, né? O primeiro vídeo que você fez. Dia 10/4 ficará marcado em Belo Horizonte Que legal, né? para a equipe CBC e durante séculos. E a gente coloca essas palavras, né? Como tu falou, a gente coloca essas palavras, a gente às vezes não tem noção do impacto, né? Que a gente traz. E assim... Mas tem poder, né? A Tem palavra poder, tem muito poder. E a gente tem muito compromisso, como o Nestor falou, a gente tem muito compromisso com a verdade. Sim. Porque assim, o que geralmente as pessoas reclamam no consórcio, né? Os vendedores, né? De maneira geral. Poxa, mas aqui na minha região o consórcio está muito queimado. Ah, mas aqui as pessoas não gostam porque já foram enganadas, né? E aí você coloca a culpa do teu resultado não ser bom em fatores externos. Quando a culpa do teu resultado não ser bom é tua. Por quê? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem muita gente ruim no mercado, tem muita gente boa. E nós precisamos ser a diferença no lugar onde a gente está. Se eu quero que o meu lugar não tenha mais pessoas que fazem coisas erradas, tem que começar por mim. Então, eu tenho que ser a pessoa correta, certa, que tenha referência, que tenha credibilidade, e as pessoas vão começar a olhar para mim de uma maneira diferente.
Então, a gente muitas vezes tem que parar de reclamar dos problemas e focar na solução, né? E um ponto muito legal que a gente viu ontem, assim, as pessoas que estavam no evento, elas estavam querendo focar na solução. Elas estavam ali com o coração aberto, querendo aprender mais, né? Discutir novas ideias, estratégias, uma visão um pouco mais disruptiva e diferente daquilo tradicional que sempre se fala, mas como o Thiago falou, trazendo de uma forma simplificada, sem querer enfeitar muito, mas trazer uma maneira prática que seja executável. Porque na prática é o seguinte, se nós conseguimos ter bons resultados na nossa empresa e na nossa empresa de educação, quando a gente começou a falar disso, as pessoas tiveram resultado, então isso quer dizer o quê? Que essa metodologia de trabalho ela não funciona só para nós. Ela funciona também para outras pessoas que conseguem replicar. Então, se hoje a gente conseguir fazer com que as pessoas executem aquilo que foi ensinado, com certeza elas vão ter resultado. E esse é o nosso foco. Nosso foco não é vir aqui fazer um treinamento e ir embora. Nosso foco é que a gente venha aqui, compartilhe com as pessoas aquilo que tem dado certo e que elas possam ter resultado. Porque no final do dia, a gente precisa levar o melhor para nossa casa, porque é por isso que a gente está aqui, que é o que eu falei antes, entendeu? Eu estava vendo um post seu, Wesley, de uns treinamentos que você deu aí para uma equipe. Eu não me lembro o nome da pessoa. É uma menina, uma mulher. E ela chegou a vender 40 milhões. Sim. Nós temos mentorados que já Conta venderam... essa história aí pra gente. Nós temos mentorados assim, ó, que já venderam 60 milhões em um único mês sozinho. Temos mentorados que já venderam 30, outros que venderam 40. Porque, assim, o grande ponto, né, de inflexão quando a gente fala com as pessoas, assim, dentro da metodologia, é que o nosso produto ele é relativamente complicado de se explicar. E o que a gente tenta fazer o que a gente faz desde que a gente começou nesse negócio, né? A gente sempre buscou simplificar o produto. E pensa o seguinte, né? Nós somos especialistas naquilo que a gente faz. A gente conhece consórcio de cima a baixo, de cabeça para baixo, tudo. Só que o cliente que vai receber nossa abordagem, ele não conhece. Então, o que a gente precisa fazer? Conversar na linguagem dele, numa linguagem que ele entenda, para que quando a gente finalize a nossa conversa, fique claro para ele aquilo que a gente está vendendo. Você usa a técnica do churrasco? Eu gosto muito da técnica do churrasco. E isso varia muito, porque assim, a técnica do churrasco, ela é muito para falar para a pessoa que ela não entende absolutamente nada de consórcio. Mas ela vai aprender numa conversa rápida de 2, 3 minutos. Só que tem pessoas que ela já têm mais conhecimento do mercado financeiro e aí você não precisa chegar nessa abordagem da técnica do churrasco. Aí você pode só elucidar para ela as variáveis que o consórcio permite de utilização de crédito lá na frente. Entendi. Você precisa deixar elucidado o porquê que as pessoas precisam comprar um consórcio. Por que elas precisam ter um consórcio ativo? Precisa ficar claro para elas. Porque na prática, assim, quando a gente olha para o mercado financeiro, as opções de crédito que a gente tem para fazer ampliação de patrimônio, elas são muito ruins. E quando a gente mostra para as pessoas que existe uma alternativa, que ela não precisa ter o acesso ao crédito no curto prazo, mas que elas têm uma alternativa para conseguir lá na frente realizar aquilo que elas querem e a um custo muito baixo, sem precisar tirar dinheiro da conta, sem precisar ficar pagando juros altos e assim por diante. Sem correr risco, né? Sem correr risco. Então, quando a gente deixa isso de uma maneira clara numa conversa, as pessoas têm resultado. Então, por isso que... E você está passando a credibilidade, a confiança. Isso. Então, respondendo a tua pergunta, por que a Silvana conseguiu vender 40 milhões? Por que o Wellington conseguiu vender 60 milhões? Por que o Sandro conseguiu vender 30 milhões? Esses mentorados, em um único mês. Porque eles entenderam uma metodologia simplificada para conversar com as pessoas e na vida real mesmo, quando a gente vai para a rua, todo mundo é gente da gente. Todo mundo quer ser bem atendido. Claro. Todo mundo quer que as coisas sejam simplificadas. E quando a gente leva isso, a gente consegue se conectar e converter mais. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu no dia que eu vi só esse vídeo. Eu confesso que eu não vi os outros. Sim. Eu acho que está até relacionado nos mesmos ali que você foi... Pode ser. Eu não estou lembrando. Então, assim, ontem nós podemos comprovar isso. A sua simplicidade em explicar como é o consórcio abriu a mente daqueles, inclusive, tinha pessoas de concessionárias, né, daqui da região e de outras cidades também, abriu a mente daqueles que
trabalham em concessionário que muitas vezes é um pouco resistente por causa do financiamento, aquela Sim. coisa toda. Por quê? Porque o cliente, geralmente, ele entra numa concessionária e já quer sair com o veículo de imediato. Sim. Então, ele vai para o financiamento. E muito dificilmente o vendedor fala de consórcio com ele. Né? Sim. E ontem, nessa sua explicação, naquela aula que você deu ontem, ficou muito nítido que elas saíram de lá com a mente totalmente diferente. Ou seja, você simplificou para eles uma explicação que eles podem usar com o cliente. Sim. E aquilo ali vai trazer muito resultado. Eu acredito nisso. Já trouxe, né, Nestor? Já trouxe. Ontem o Wesley explicando, eu só vendo cadastramento de venda e boleto pagando. Então, E a galera vendendo durante o evento, né? Foi então, muito assim, legal. Teve, assim, despertou. Você vê como um despertar. É isso. Pessoal, acorda, sai da acomodação, navega o oceano. Nossa, vocês têm um mar azul pela frente, vocês estão pensando nos predatórios aí, nos tubarão, no funil lá dos 8%. Cara, abre a mente. Marquinhos, eu queria aproveitar toda essa prática que ele tem aí para poder explicar, para perguntar uma coisa sobre o produto consórcio. Você falou que você começou em 2019, né? Isso. Coincidentemente, foi quando a gente teve uma mudança na lei de aposentadoria, no INSS, né? Que aumentou o tempo de contribuição, a idade. E assim, todo mundo que está aqui, um dia quer se aposentar e está ficando cada vez mais difícil essa aposentadoria, e é quando a gente precisa de mais recurso. Que o plano de saúde está mais caro, talvez tenha que complementar remédio, vitamina. Ou seja, o governo só está dificultando o negócio. E as pessoas não estão trabalhar, acordadas para isso, Nestor. E parece que o consórcio tem uma ferramenta para que a pessoa possa envelhecer com mais tranquilidade financeira. Aí queria aproveitar a didática dele para poder explicar um pouco isso para quem está vendo a gente. Sabe que a primeira vez eu fiz um post sobre isso e foi logo que eu comecei o meu Instagram. Eu fiz um post falando exatamente o que eu vou explicar agora. E aí, eu fiz esse post, expliquei detalhadamente assim e deu um monte de compartilhamento. E eu fiquei até impressionado, assim, nossa, que legal, né? Deu um monte de compartilhamento esse post. Aí eu fui visitar um parceiro nosso e aí a Noemi, eu lembro como se fosse hoje, lá de Chapecó, da Diamanto Corretora de Seguros. Ela falou, Wesley, sabe aquele teu post lá sobre aposentadoria imobiliária? Eu mandei aquele post para um monte de gente. E aí, quando eu mandei, eles viram, eu fechei algum consórcio por causa daquele teu post. Você vê, Olha só. às vezes a gente não faz noção, né, do impacto que a gente tem. Mas, enfim, né, entendendo um pouco mais desse cenário, né, do mercado, né, para aposentadoria, enfim, a gente não pode ficar refém do governo para nada, né? Nem na aposentadoria e nem para hoje. Assim, a gente vê... e não é falar de política aqui, mas é falar assim de como é a nossa estrutura no nosso país. Sim. Porque a gente não pode ficar dependendo do governo para estrada, porque a gente precisa pagar pedágio. A gente não pode ficar dependendo do governo para IPTU, porque quem tem que fazer a calçada na frente da casa somos nós, né? Sim. Então, assim, a gente não pode ficar dependendo para nada. A gente tem que criar a nossa realidade. E quando a gente fica querendo colocar... Como eu falei antes, a gente coloca a culpa das coisas em fatores externos. A gente não tem que ficar colocando a culpa nos outros. A gente tem que assumir o nosso BO. Eu penso sempre isso. Então, pensando numa aposentadoria imobiliária é muito simples. Se eu começar uma carta de consórcio, eu vou dar um exemplo de um crédito de uma parcela de R$1.000, né? E um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas que eu consiga fazer um crédito de 200 mil, pelo menos. Tá? E aí eu vou pagando essa parcela todos os meses. Se eu demorar 5 anos para ser contemplado, digamos que eu tenho 0 imóveis, mas eu tenho R$1.000 para colocar por mês. Se eu demorar 5 anos para contemplar, daqui 5 anos eu vou ter um imóvel de 200 mil, que eu coloco esse imóvel para alugar. E aí eu coloco esse imóvel para alugar e coloco o inquilino pagar a minha parcela. Talvez o inquilino não vai pagar toda a parcela, mas vai pagar boa parte. Só que pelo fato dele pagar boa parte da minha parcela, sobra um fôlego no meu orçamento. E talvez seja mais R$1.000, que eu posso começar uma segunda carta. Então, em 10 anos, eu teria 2 imóveis. Se eu duplicar isso para 20 anos, então eu teria 4 imóveis. Né? E se a gente falar para 40 anos, então eu tenho 8 imóveis. Só que isso pode ser para mais ou para menos, porque tem muita variação. Daqui a pouco eu vou contemplar em um consórcio um pouco antes, um pouco depois, mas independente, se eu trabalhar numa média de contemplação a cada 5 anos, em 40 anos,
eu tenho 8 imóveis. Só que esses 8 imóveis E o 4 quitado, né? E 4 praticamente quitados. quitados. Aquele primeiro imóvel Que custaria que 200. custou 200, hoje ele tá, daqui 40 anos ele vai estar custando muito próximo dos 800, porque ele tem variação e tudo mais. A gente está num país que tem inflação e que o mercado imobiliário ele tem uma variação muito positiva, né? Então, eu crio uma renda passiva através de imóveis sem tirar dinheiro do bolso, praticamente. Eu estou tirando R$1.000. Então, o que vai definir isso? Vai definir o quanto que eu estou disposto a colocar por mês. Eu estou disposto a colocar 5 mil por mês nessa estratégia. Beleza, teu patrimônio vai ser um pouquinho maior. Poxa, Wesley, eu não tenho tanta condição, talvez eu colocar só 1.000. Tudo certo, você vai também conseguir. O que é importante a gente entender? Eu tenho a opção de não fazer. Se eu não fizer, o que vai acontecer? Não vai ter nada. Eu não vou ter nada. Então, assim, é muito fácil a gente criticar consórcio e dizer, mas consórcio, eu vou demorar para contemplar. Beleza, pode até demorar. Mas e se você não fizer? Quando que você vai contemplar? Não, e a disciplina Nunca. para guardar dinheiro, né? Que o cara pode falar, não, eu vou guardar todos os meses. Você tem que ter disciplina para guardar todos os meses. Isso. E para não sacar, porque o dinheiro está estando disponível ali, qualquer momento Só você que pode agora querer pensa o sacar. seguinte, beleza, eu posso guardar meu dinheiro. Mas se eu guardar meu dinheiro todos os meses lá, colocar R$1.000 num título de renda fixa, é excelente fazer isso. É muito bom. Só que eu guardar dinheiro, o foco de guardar dinheiro não é para fazer aquisição de bens. O objetivo, e a gente está dentro de escritórios de investimento e a gente conversa isso com os investidores, o objetivo de guardar dinheiro é para que eu tenha dinheiro guardado, para que eu tenha liquidez, para que eu tenha segurança, não para aumentar patrimônio. Para aumentar patrimônio, eu tenho outras duas opções, que é ou financiar ou fazer um consórcio. Só que aqui eu dei um exemplo de 40 anos que eu poderia ter 8 imóveis, que se eu financiar em 35, eu tenho um só. Fora que eu ainda tenho que dar entrada nesse financiamento, e essa entrada me dá um custo de oportunidade gigante. Então, vejam, a gente tem que estar ligado no movimento de mercado. A gente não precisa gostar de consórcio, a gente tem que aceitar que ele é fundamental para a nossa vida, gostando ou não. Porque se você não fizer aí, quem estiver ouvindo, se a pessoa escolher não fazer um consórcio, ela vai sofrer muito na vida, porque o dia que surgir a oportunidade para comprar um imóvel, ou ela vai ter que financiar e pagar caro, ou ela vai ter que tirar o dinheiro da conta, que é horrível você tirar o dinheiro da conta hoje, com a aplicação me dando 1% ao mês e o imóvel me dá 0,5%. Então, assim, as pessoas não precisam gostar de consórcio, só precisam fazer. Porque se elas não fizerem, é muito ruim. Meu consórcio demora. Beleza, então não faz. Quando que você vai contemplar? Nunca. Ponto. É uma fila, né? O que você está me dizendo, então, aqui, Wes, é o seguinte. Um jovem hoje que faz um consórcio aos 30 anos de idade, ele vai chegar aos 70... Com patrimônio. Com 8 patrimônios no mínimo, 8 imóveis, cada um aí gerando para ele aí uma renda de R$3.000, um exemplo. É isso? Isso, porque daí o imóvel vai valorizar. Isso vai depender Isso muito vai da região. Ou seja, ele vai da região. Vamos colocar então R$3.000. 8 vezes 3, ele vai ter uma aposentadoria aos 72 anos de R$24.000, certo? Eu tô errado? É assim, ó, a gente pode jogar projeções daí no mercado financeiro, né? Eu tô falando, grosso modo. Quanto que vai valer o imóvel daqui 30 anos? Essa projeção dá pra gente jogar. Mas a grosso modo, vamos pensar no cenário que eu tô alugando um imóvel de 200 mil por R$1.000 por mês, né? Então, se eu tenho 8, poxa, eu tô tendo R$8.000. Se eu não fizer, o que eu quero chegar no ponto assim, ó, se eu não fizer o consórcio, eu não vou ter os 8. Se eu fizer, eu vou ter. Então, a pergunta que eu faço para as pessoas assim, cara, tu quer ter os 8 ou tu não quer ter os 8? E a gente escuta muito, né? As pessoas comentar assim, chegar nos 50 anos já quer estar com a minha vida financeira estabilizada. Então, a pessoa que está entre 30 e os 50 anos está na hora de produzir. Produzir riqueza. O 50 tá ali, tá, Marquinhos? Isso. Tá, dobrou isso. Passa rápido. E eu vou dizer assim... Então eu tenho 10 anos para me produzir muitos imóveis. E aqui a gente tá jogando uma expectativa assim relativamente baixa. Poxa, 5 anos, pode ser mais, pode ser menos. Mas daqui a pouco o teu orçamento melhora. Aí você consegue, ao invés de fazer uma de 200, talvez você vai fazer 3. Aí você vai aumentando. Esse efeito de alavancagem do consórcio é muito interessante falando da aposentadoria. E entendeu? aquela pessoa que compra o consórcio, né, sem expectativa e no primeiro, no terceiro mês é contemplado. E geralmente é Uau, pra esses. O cara vai, Quem já tem um patrimônio. Geralmente o cara que faz o consórcio, que ele nem tá assim Ansioso. muito ansioso, nada, é o cara que demora menos para contemplar, né? É impressionante. Até dentro disso daí, Wesley, você que faz muitas reuniões, eu tive o prazer de acompanhar uma muito bem conduzida da sua parte,
você aborda... Há esse tipo de abordagem, o pessoal pensando em construir um patrimônio para aposentadoria lá na frente, tem essa procura? Ou o pessoal só quer fazer para moradia mesmo própria? Aí é um grande ponto isso que tu comentou. Porque assim, o que o pessoal quer fazer? Na prática, ninguém quer fazer nada. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos gerar essa demanda. O que acontece com o vendedor de consórcio, né? Geralmente. O desejo. O desejo. Geralmente o vendedor de consórcio, ele quer que o cliente venha pedir para ele fazer uma programação. Isso dificilmente acontece. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir atrás dessa demanda. Então, quando eu converso com as pessoas, a gente cria essa necessidade. Então, eu sento numa mesa de conversa que seja, aí eu converso, cara, e aí, você compra imóveis? Como é que é? Você tem algum tipo de investimento no mercado imobiliário? Não sei o quê. Por que não? Não, porque eu não tenho dinheiro. Ah, não tem dinheiro por quê? Não, porque eu tenho dificuldade para guardar. Aí a gente começa a já mapear. Quando eu vou pegando essas informações da pessoa, quando eu marcar um café para fazer uma apresentação de consórcio, eu posso ir para a linha da aposentadoria imobiliária. Eu posso ir para a linha. Então, veja, quem domina a situação sempre somos nós. Porque nós estamos sugerindo. Porque as pessoas virem... O nível de consciência das pessoas hoje para educação financeira é muito pequeno. Né? Como a gente não tem educação financeira nas escolas, como a gente não tem esse tipo de coisa... a educação financeira das pessoas é muito pequena. Tanto que, olha só, um dado de mercado. 70% dos veículos que estão rodando nas estradas, eles estão alienados em algum banco. Então, veja, 70%. E se a gente pensar hoje dessa alienação que está em um banco com algum financiamento, poxa, as pessoas elas não trocam de carro a cada mês. Elas trocam de carro a cada 2, 3, 4 anos. Por que elas esperam o dia de trocar o carro para ver como elas vão fazer para pagar? Porque não tem educação financeira. E o nosso papel social dentro do mercado de consórcio é levar essa educação financeira. Poxa, eu sei que a pessoa vai trocar de carro. Eu só preciso elucidar isso para ela. Então, numa conversa, eu vou pedir para ela, viu, tu troca de carro a cada quanto tempo? Ah, eu a cada 3, 4 anos. E como que tu faz? Ah, o teu carro tu comprou há quanto tempo? Ah, eu comprei há 1. Então, quer dizer que daqui 3 anos tu vai trocar ele. Sim. Como é que tu está se planejando para isso? Ah, não, nem estou vendo. Nós precisamos tomar um café para conversar, para te mostrar uma estratégia. Tá vendo? Então, veja, a gente propõe. Porque as pessoas, infelizmente, Nestor, seria bom que as pessoas viessem, como você perguntou, seria bom que as pessoas viessem procurar. Não, eu queria saber uma estratégia da aposentadoria imobiliária. Infelizmente, ainda não acontece. É nosso trabalho gerar isso nas pessoas, produzindo conteúdo, fazendo um podcast como esse, conversando com mais pessoas, diversificando as nossas estratégias para que a gente consiga ter mais retorno nesse sentido, Isso entendeu? É tão importante que você está falando, Wes, que as pessoas muitas vezes vão ali e recorrem na urgência e comprometem uma parte da sua renda num veículo, numa parcela rápida de 48 meses, uma prestação muito alta. E assim, e aí? Comprometeu. Se ela tivesse planejado, o mesmo veículo que ela está pagando R$3.000 de parcela, ela estaria pagando no consórcio 1.000. Claro. Então, melhora a qualidade de vida da família. É o que nós estamos falando. O consórcio é um produto social. Ele está dando condição de ter andar melhor, ter um conforto melhor, ter uma residência melhor. Então, isso é muito interessante mudar essa cultura do nosso país. Exatamente. Assim, e um dado que você falou assim, poxa, às vezes a pessoa está pagando 3 mil no financiamento de automóvel, que no consórcio ela pagaria 1.000. Agora, tu imagina se ela fizesse um consórcio que ela pagasse 3 mil. O crédito talvez seria 3 vezes maior do que o crédito que ele está pegando no financiamento. Então, a pessoa escolhe andar com um carro de menor qualidade. Ela escolhe, porque ela escolheu financiar. Ela escolheu. Ela poderia estar andando com um carro muito melhor. Agora, a mesma coisa no imóvel. Hoje, uma média de parcela de um financiamento, por exemplo, de R$1 milhão, vai ficar aí entre 9 e 12. Né? Vai depender da taxa que a pessoa conseguir no banco. Cara, uma parcela de consórcio de imóvel de R$1 milhão, com parcela reduzida até a contemplação, vamos falar de parcela cheia, vai ficar na faixa de 6, 7. Ou seja, a metade. A metade. A gente está falando que a gente consegue entregar. Se o cara quer pagar 12, eu consigo entregar 2 milhões para ele, não 1. Então, a pessoa escolheu morar no imóvel inferior. Ela escolhe, porque se você escolhe optar por um caminho mais caro, é tua escolha. A gente está aqui para mostrar os caminhos. Com uma dúvida aqui, Wesley. Hoje também eu tenho escutado essa parte mais jovem, o pessoal está muito independente. Eu vou para o carro de aluguel.
Como que é a sua abordagem nessa questão? A pessoa que fala assim, não vou pagar um financiamento, com meus carros agora é tudo de assinatura. É legal esse negócio da assinatura. Eu acho que ele vai muito... Depende muito da situação da pessoa e tudo mais. Eu acho que é bem interessante o carro por assinatura. O que eu vejo assim, ó. A gente tem uma cultura no nosso país muito ainda de ter, da aquisição, de eu poder ter algo. O carro por assinatura, ele gera muitos benefícios. Eu acho que nada no mercado financeiro a gente pode dizer que é descartável. A questão do carro por assinatura, ele é algo interessante. Agora eu fico imaginando o seguinte, se eu colocar a mesma energia em termos de pagamento mensal, se eu colocar o meu PMT, né, a mesma parcela que eu coloco no carro por assinatura e uma carta de consórcio, muito provavelmente eu consigo ter um carro muito melhor do que o carro que eu tenho por assinatura. E ao final do término do consórcio, o carro é meu. Então, a nossa cultura ela é muito disso, da gente ter as coisas, né? Talvez isso possa mudar no nosso país, né? As coisas são muito voláteis, as coisas mudam muito. E nós, no consórcio, a gente vai sempre se adaptar. Só que o mercado existe para todo mundo, sabe? Nunca algo vai ser 100% aderido. Eu digo isso assim, ó, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que preferem alugar um imóvel ou um automóvel, tem pessoas que preferem ter um carro próprio ou ter o seu próprio imóvel. Então, isso é muito variado. E aí, um ponto que o vendedor de consórcio ele precisa entender é a culpa dos fatores externos de novo. O vendedor de consórcio, ele precisa quanto para ter uma boa remuneração mensal em venda de consórcio? Quanto que ele precisa vender? Assim, ó, se um vendedor de consórcio, para ser bem remunerado, se ele vender de 3 a 4 milhões por mês, poxa, já é interessante. Se a gente está falando aí de 40 milhões no ano. Se a gente trazer isso a um ticket médio aí de 300 mil, poxa, 40 milhões no ano a 300 mil, aí vocês vão entender onde é que eu vou chegar. A gente está falando de 133 vendas. Por mês, nós estamos falando de 11 vendas. Cara, é impossível que nós não vamos achar 11 pessoas para fazer uma venda de consórcio por mês. É impossível. A gente tem um dado, e eu sempre trago esse dado assim para a mesa de discussão. Nos primeiros 6 meses da Arco, quando a gente uniu, né? Eu tenho assim 2 sócios maravilhosos, assim, que são muito bons também, que é o Dani e o Bruno. Quando a gente se uniu, nos nossos 6 primeiros meses, nós fizemos 116 milhões para 226 clientes. Então, veja, 226 clientes, dependendo da forma como você analisa, pode ser muito, mas eu considero pouco. Por quê? Porque essa operação foi no sul do Brasil, meio ano, em 6 meses. Ah, tá. Essa operação no sul do Brasil, em um universo de milhões de habitantes, a gente vendeu só para 226 clientes, é muito pouco. Tu entende? Agora, se você falar, poxa, vendi 116 milhões, é muito. Para uma operação que está iniciando. Então, veja, quando eu olho para uma situação dessa de mercado, poxa, carro alugado, será que é bom ou não? Independente se as pessoas acharem que é bom ou não, eu sempre vou ter meu espaço no mercado, porque eu não preciso vender para todo mundo para conseguir ser bem remunerado. Eu preciso vender para uma fatia da população. E essa é a conta que o vendedor precisa fazer. Para quantas pessoas eu preciso vender para que eu consiga ter um bom volume de crédito e uma boa remuneração? Talvez seja para 130 pessoas no ano. Entendeu? Aproveitando essa parte de dados aí que você está falando, a gente está no consórcio, está na moda, né? Vamos dizer assim, está bem moda. Falado agora. A gente vem de crescimento aí anual, ano após ano, né? Evoluindo. Você passou um dado para a gente ontem, foi mais de 370 bilhões o ano passado. Mas tem gente que tem preconceito com consórcio ainda. Você que anda o Brasil inteiro aí, como é que você sente isso? Está mudando? Tem lugar que já está mais evoluído nesse sentido? Ou o interiorzão está mais ainda jogado, mais marginal, vamos dizer assim, ou não? Cara, assim, ó, tem de tudo, tá? Tem de tudo. O que eu vejo é que a pessoa que... Tu falou muito bem a palavra. É preconceito. O que é preconceito? É um conceito formado previamente eu conhecer algo. Entende? Isso é um preconceito. Então, a pessoa que tem o preconceito é porque ela não conhece. E se ela não conhece, faltou alguém ensinar. E esse alguém ensinar somos nós. Então, o papel de resolver esse problema é meu. Eu sempre gosto de assumir a responsabilidade. Tu entende por quê? Porque assim, se o mercado tá ruim, a culpa é minha. Eu tenho que dar um jeito de resolver. Por isso que a gente criou uma empresa de educação.
Porque se o mercado tá ruim, eu preciso educar as pessoas, nós vamos melhorar esse mercado. Então, existe sim preconceito. Só que esse conceito muda quando a gente ensina. Quando a gente ensina e mostra aquilo que realmente é o consórcio, o que ele pode fazer na vida das pessoas e tudo mais, se a pessoa não quiser mudar a cabeça, cara, ela, talvez, não sei se eu vou usar a palavra certa, mas é muita ignorância. Tá? Porque não é possível que uma pessoa... É problema dela. Porque não é possível que uma pessoa não consiga gostar de consórcio depois que ela ouve a nossa explicação. Ela pode não comprar, mas tirar o conceito ruim que ela tem, ela vai tirar. O problema é dela, né? O problema vai ser dela. Se ela não comprar... Sei que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, até dentro disso daí. Sim. Nessas reuniões que você faz, igual você falou assim, ela não pode fazer, mas que vai tirar a impressão ruim do consórcio, com certeza tira. Uhum. E dentro dessas reuniões aí, pelo que você nos ensinou ontem, a gente tem que ter aí no mínimo umas 4, 5 reuniões por dia. Tem que ter. No mínimo. Tem que ter. E dessas 4, 5 reuniões aí, a gente tem que ter pelo menos uns 2 fechamentos, 50%, certo? Assim, ó, o vendedor ele tem que entender os números dele. Por quê? Geralmente o vendedor, ele fala, não, eu quero vender os 40 milhões no ano, que eu fiz a conta aqui, né? Beleza, eu quero vender. Tu quer vender? Eu, por exemplo, tô aqui em BH agora, eu preciso chegar no aeroporto às 19h30 pro embarque para voltar para casa. Beleza, eu quero chegar lá. Agora o ponto é como? Como que eu vou chegar lá? Eu posso ir de Uber, eu posso pegar um carona que vocês vão me dar, eu posso, enfim, posso pegar um táxi, eu posso fazer um monte. Eu tenho que ter o como. E o como Planejar. que é o mais importante. Por que eu estou dizendo isso? Então, assim, ó, se eu quero vender 40 milhões no ano, eu preciso olhar para trás. Qual é o ticket médio das minhas vendas? Fizemos essa conta. O ticket médio das minhas vendas é 300 mil. Então, eu preciso fazer 113 vendas. Dividido por 12, eu preciso fazer 11 vendas por mês. Vamos arredondar para 10. Aí eu preciso entender, assim, na minha conversão, quantas reuniões eu preciso fazer no meu passado, quantas reuniões eu preciso fazer para fechar uma venda. Se eu preciso fazer 10 reuniões para fechar uma venda, para que eu tenha 10 vendas, eu preciso fazer 100 reuniões. Se eu dividir isso por 22 dias úteis, isso vai dar quanto? 100 dividido por 22, eu preciso fazer de 4 a 5 reuniões por dia, que foi o que você falou. Uhum. Então, perceba, eu falar assim, poxa, eu preciso fazer 4 ou 5 reuniões por dia, é uma coisa. Mas por que você precisa fazer 4 ou 5 reuniões por dia? Eu preciso fazer 4 ou 5 reuniões por dia, porque a cada 10 reuniões eu fecho uma venda. E as minhas vendas, o ticket médio é esse. E se eu fizer esse ticket médio, eu entrego a minha meta. Então, eu sei o caminho, percebeu? Então, o vendedor ele tem que ser gestor ao mesmo tempo. Ele não pode ser só o vendedor, ele tem que entender dos números. Por quê? O que vai acontecer? Se o vendedor não sabe que precisa fazer 4 ou 5, se ele não tem um motivo para isso, ele vai chegar no final do mês, ali pelo dia 20, 25, e ele vai falar assim, cara, tá ruim, hein? Não consegui vender nada. Aí tu vai olhar pro pipeline dele, pro funil, ele fez 10 reuniões no mês. De quem que é a culpa? Do consórcio, do mercado ou é dele? A culpa é dele. Então, o que o vendedor tem que ter? Número, dado e disciplina para executar isso aqui todos os dias. Se ele executar disciplinadamente todos os dias, é impossível ele não ter resultado. Então, por que dá tão certo com os mentorados? Porque a gente bate forte na disciplina. Tem mentorado que não consegue resultado? Óbvio que tem. Por quê? Porque não executa. Porque assim, no final do dia, vai ganhar mais dinheiro, vai vender mais, vai ter mais resultado quem executar disciplinadamente as ações rotineiramente. Por que para nós hoje ficou tão natural conversar sobre consórcio de qualquer forma? Porque a gente já fez muita reunião. Então a gente treinou. E a nossa conversão tende a aumentar. Se a nossa conversão tende a aumentar, talvez se eu manter o meu número de reuniões, eu vou melhorar o meu resultado no final do mês. Tu vê, tudo é o dado. Então, fazer 4 ou 5 reuniões por dia é excelente. Nós precisamos saber o motivo. Por que fazer 4 reuniões por dia é bom? Agora a gente sabe, entendeu? Wesley, alguns episódios anteriores, talvez eu possa ter me enganado, mas ontem você esclareceu isso de uma forma muito bem esclarecida. De 60% a 70% da população brasileira hoje está endividada. Sim. Nome negativado. Uhum. Sim. E muitos desses brasileiros que não estão negativados,
eles querem de imediato o bem, seja a casa e seja o veículo. Não sei se você concorda com isso. Aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o brasileiro hoje, ele é imediatista ou não? Então, eu discordo completamente que o brasileiro é imediatista, né? 99% dos vendedores de consórcio acham que o brasileiro é imediatista. Quando eu comecei no consórcio, também achava isso. Aí, o que aconteceu? Eu entrei numa crise uma época porque só chegava cliente para mim imediatista. Não, eu preciso contemplar rápido porque eu tô com vontade de comprar tal coisa, isso, aquilo. E eu um dia refletindo, e a gente tem que ter esse hábito de refletir e de dar feedback para nós mesmos. Porque eu pensei assim, não é possível. Eu moro em Chapecó, tem 200 e poucos mil habitantes. Eu pensei, não é possível que os 200 e poucos mil habitantes de Chapecó queiram comprar imóveis e automóveis todos os meses. Não é possível. Quantos imóveis são comprados por mês? Quantos automóveis são emplacados na cidade ou transferidos? Eu pensei, não é 220 mil por mês. Não é possível, ia faltar carro e casa. Aí eu pensei, como que eu vou provar isso para mim? Vou fazer uma pesquisa. Eu publiquei artigo científico, fazia pesquisa, pensei, vou fazer uma pesquisa. Aí fui num parceiro meu, um corretor de seguros, e aí falei, cara, vamos fazer uma pesquisa com os teus clientes, vamos entender qual daqui quanto tempo eles pretendem comprar os bens deles. Aí a gente colocou 2 perguntas. Daqui quanto tempo você pretende comprar seu automóvel e daqui quanto tempo você pretende comprar o seu imóvel? Pasmem. A gente colocou targets de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 7 e 7 ou mais anos, né? No caso do imóvel, 92% responderam que pretendem comprar seus imóveis daqui 2 anos ou mais. E no caso do automóvel, 87% responderam que pretendem comprar seus automóveis daqui 2 anos ou mais. Aí eu comprovei minha tese, eu vi, as pessoas não pretendem comprar nada agora. Qual que é o problema? Não é o imediatismo, é a desorganização. Porque quando a gente foi, na mesma pesquisa, a gente perguntou para essas pessoas que tipo de investimento, estratégias que eles tinham para aumentar patrimônio, as respostas não eram conclusivas. Então, as pessoas elas não têm o planejamento, elas não têm o hábito. E aí eu comecei a colocar a mão na consciência e falar assim, a culpa é minha. Por quê? Porque eu vendo um produto de planejamento e eu abordo errado. Eu vou no dia a dia, converso com as pessoas e pergunto, tá pensando em comprar um imóvel? Faz um consórcio que é mais barato. Ou tá pensando em comprar um automóvel? Faz um consórcio que é mais barato. Quem que eu vou trazer? Eu vou trazer quem está precisando comprar rápido. E eu não quero esse. Eu quero o Oceano Azul, os 92% e os 87%. Eu quero aquelas pessoas que têm... que lá no futuro vão comprar. Porque isso é o consórcio. Só que para isso eu tenho que ter uma metodologia de abordagem para conversar. Então, o dado nos diz isso. E aí, quando a gente faz evento com cliente, como eu tenho o dado validado, eu faço encontro com clientes e eu faço essa narrativa com eles. Nos treinamentos também, tudo. Eu faço 3 perguntas. A primeira pergunta, vocês concordam que o brasileiro é imediatista? Daí todo mundo, sim, concordo. O brasileiro é imediatista. Segunda pergunta que eu faço, tá, então eu vou provar para vocês que o brasileiro é imediatista. Levanta a mão aqui, quem agora, nesse mês, vai comprar um carro ou uma casa? 2, 3% levanta a mão. E aí eu falo, beleza, então, levanta a mão agora aqui, quem nos próximos 100 anos vai comprar um carro ou uma casa? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, vocês me deixaram confuso. Vocês estão dizendo que o brasileiro é imediatista, mas ninguém que está aqui vai comprar nada agora no curto prazo. E aí, quando é evento com cliente, é muito legal, porque eu falo, agora chegou a hora de vocês entenderem que todo mundo que está aqui tem que ter um consórcio ativo. Porque se não tiver um consórcio ativo, vocês estão lutando contra vocês mesmos. Porque quando chegar o dia da compra, ou vocês vão ter que financiar e pagar caro, ou vocês vão ter que comprar à vista e se descapitalizar, o que é péssimo também. Então, veja, numa abordagem simples, prática e rápida, a gente entendeu que a maior parte das pessoas pode se planejar e a gente tem a metodologia para isso. Só que nós precisamos fazer a nossa parte de levar essa boa nova para as pessoas de uma maneira leve, numa conversa, num bate-papo como a gente está fazendo aqui. Entendeu? É esse tipo de coisa que é o legal do nosso negócio e é o que tem funcionado. Então, você, vendedor de consórcio, que quer saber um pouco mais sobre essas estratégias, essas maneiras de abordagem, faça a mentoria aí com o Wesley, através do SCC. Acessa lá o @consórcio sincero. Tem um telefone também, não tem, Wesley? Tem o telefone da nossa equipe comercial aqui que eu já vou providenciar aqui, para você que já quer conversar diretamente com o Vinícius, que ele é
Fantástico. Ô, fantástico. Vinícius, um beijo pra você, viu, meu querido? Vinícius beijo é no seu demais. coração, que você é um cara fantástico, muito educado. Não, ele é muito legal, né? Ele é muito legal. Educado demais. Mandar um abraço também pro Daniel. Daniel, tô te esperando aqui, viu? Ah, o Dani vem, hein? Ele Pois vem. é. Na boa, ele não te traz, não, tá? Eu só levei pra curva de rio, né? Não, Na mas... boa, ele não te traz, não. Ó, Vini, o telefone do Vini é 499-9962-7282. Então, 499-9962-7282. Pode chamar ele que ele vai fazer um preço... Não é um preço especial, é um preço justo. Preço justo para você e para nós. Eu acho que é especial, sim. Esse justo dele é especial. Deixa eu falar. Chama ele lá, que o menino é educado demais, vai te atender com excelência, que é a qualidade, que é o lema desse cara aqui, fantástico. Tamo junto. Tiago, obrigado pela presença. E eu que agradeço o convite. As portas estão sempre abertas para que você venha e comer pão de queijo. Torresmin Você também, vai passar o final de semana aí, não vai? Vou aproveitar o final de semana, lógico. Esse povo acolhedor, essa cidade maravilhosa. Tem um aqui. evento agora no Expo Minas amanhã Opa! e eu acho que seria o ideal. É gastronomia, você vai gostar. Vou sair O daqui Wesley rolando. tá- Será que eu Wesley- chego no Rio? Não vou conseguir chegar, não. O Wesley tá indo embora, porque senão eu ia convidar ele também. Mas o convite tá feito. De repente ele troca a passagem. Tem um bebezinho dele esperando. Tá esperando eu ter aqui, cara. Manda um abraço lá pro herdeiro e um beijinho. Marquinhos, obrigado pela presença. Obrigado a você, Nestor. E fica aqui o nosso convite, né, para todos os parceiros que caminham conosco para estar se engajando nesse projeto novo. E aqueles também que desejam se tornar parceiro, nos procure. Nós temos uma metodologia bem legal também, que vai te trazer muitos recursos, muitos benefícios. E nós temos muitos projetos. Então, dia 10/4 mudou nossa história de consórcio em Minas Gerais. E Brasil, tá? Então, assim, conte conosco. Estaremos de portas abertas para recebê-los. Maravilha. Vou fazer a última pergunta. Claro. Quem tem consórcio tem tudo? Quem tem consórcio é feliz. E eu tenho pena de quem não tem um ainda. Maravilha. Meu irmão, que prazer te receber Tamo aqui. junto. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que Deus continue iluminando seus caminhos. Que você continue sendo esse cara brilhante, essa simplicidade, não só como pessoa, mas também a maneira de você explicar, a maneira de você ensinar. Eu aprendi muito. Legal, Apesar de obrigado. ser um pouco mais velho do que você, mas eu aprendi e muito com você nesses 5 anos, Obrigado. desde que eu te sigo. E vou continuar seguindo e vou fazer propaganda sua, Obrigado. assim, o resto da minha vida. Tamo junto. Eu virei seu fã, eu sou um cara fantástico. Muito obrigado. E eu quero agradecer pela hospitalidade de vocês aqui, né? Fiquei muito feliz e honrado. Poxa, vocês são demais, viu? Parabéns. Imagina. E eu volto mais vezes, com certeza. Se é pra ser assim, nós queremos estar aqui sempre, né? As portas estarão sempre abertas. Se estiver passando por aqui, dá uma ligada e fala, cara, eu quero comer um pãozinho de queijo aí especial. A gente faz para você. Tamo junto. Tá bom? Obrigado. Final de mais um Wealth Buster, Impulsionadores de Riqueza, com esses caras fantásticos. Quero deixar um abraço aqui antes de terminar pro William da Saitama, da Honda, que ontem também marcou presença no evento. Obrigado, William, e a toda a sua equipe, que ontem também, eu tenho certeza, saiu de lá com a cabeça totalmente diferente. Isso aí é muito bacana. Pessoal de Poços de Caldas, Ipatinga, Contagem, também Juiz de Fora, que esteve presente conosco, também São Paulo, Montes Claros. Ô Farley, um grande abraço para você, viu, meu amigo? Guedes, lá de Divinópolis, e o Thiago também, que teve presença aqui, representando o Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos e uma excelente final de semana. Beijo grande.